Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo a Bíblia em um ano, um projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias. Este aqui é o dia de número 128. Para você que está chegando agora, no meu site eduardomano.p.com.br/podcast, existe um arquivo em PDF com um plano de leitura diário feito pela Ascensions, que é um site americano que produz conteúdo de formação católica. Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria, porque acredito que será de mais fácil acesso para você, e os comentários que farei são do Padre Mike Schmitz, além das notas das Bíblias de estudo católicas. Hoje iremos ler o livro de 2 Samuel, capítulo 10, também 1 Crônicas, capítulo 13, além do Salmo 30 da Bíblia Ave Maria. Vamos ao dia de hoje. 2 Samuel, capítulo 10. Aconteceu que, morrendo o rei dos Amonitas, seu filho Hanão sucedeu-lhe no trono. Vou pôr-me em boas relações com Hanão, filho de Naás, pensou Davi, assim como seu pai fez comigo. Enviou-lhe, pois, mensageiros que lhe exprimissem suas condolências pela morte de seu pai. Quando os servos de Davi chegaram à terra dos Amonitas, os chefes dos Amonitas disseram ao seu senhor, Hanão: Julgas que Davi pretende honrar teu pai, mandando-te consoladores? Não seria antes para examinar, espionar e destruir a cidade que ele mandou os seus servos? Então Hanão prendeu os servos de Davi, rapou-lhes metade da barba, cortou-lhes as vestes bem curtas e despediu-os. Davi, tendo conhecimento disso, mandou mensageiros ao seu encontro, pois estavam profundamente humilhados, para dizer-lhes: Ficai em Jericó, até que vossa barba tenha de novo crescido, e então voltareis. Vendo os amonitas que se haviam tornado odiosos a Davi, mandaram delegados para tomarem ao seu soldo os arameus de Bet-Hoob e os de Soba, ou seja, 20.000 soldados de infantaria, e o rei de Maaca, com 1.000 homens, e os de Tobi, com 12.000. A essa notícia, Davi levantou todo o exército com Joabe e os mais valentes. Os amonitas puseram-se em linha de combate à entrada da porta, ao passo que os arameus de Soba e de Hoob ficaram no campo com os homens de Tobi e de Maaca. Joabe, vendo que estava preparada a batalha contra ele, tanto pela frente como por detrás, escolheu os melhores de Israel e formou-os em linha de batalha contra os arameus. Confiou o resto do exército ao seu irmão, Abjessé, que o pôs em linha de combate contra os amonitas. Disse-lhe: Se os arameus prevalecerem contra mim, tu virás em meu socorro. E, se os amonitas prevalecerem contra ti, eu irei em teu auxílio. Coragem, lutemos com valor por nosso povo e pelas cidades de nosso Deus. O Senhor faça o que lhe parecer melhor. Joabe avançou com sua tropa contra os arameus, que fugiram diante dele. Vendo os arameus em fuga, recuaram também os amonitas diante de Abjessé e voltaram para a cidade. Joabe deixou os amonitas e foi para Jerusalém. Os arameus, vendo-se batidos pelos israelitas, reuniram-se em massa. Hadadezer enviou então um delegado para mobilizar os arameus de além do rio, e estes vieram para Relã, tendo à sua frente Sobaque, general de Hadadezer. Davi, informado disso, reuniu todo Israel, passou o Jordão e foi contra o Relã. Houve uma dura batalha entre os arameus e Davi, mas os arameus fugiram diante de Israel. Davi matou-lhes 700 cavalos de carros e 40.000 homens. Feriu também o seu general Sobaque, que morreu naquele mesmo lugar. Todos os reis que eram vassalos de Hadadezer, vendo-se vencidos pelos israelitas, fizeram paz com eles e tornaram-se seus tributários. Daí por diante, os arameus não ousaram mais dar socorro aos amonitas. 1 Crônicas, capítulo 13. Davi consultou os chefes de milhares e de centenas com todos os príncipes, e disse a toda a Assembleia de Israel: Se estiverdes de acordo e isso parece vir do Senhor, nosso Deus, enviemos, sem tardar, mensageiros a nossos irmãos, em todas as regiões de Israel, como também aos sacerdotes e levitas, em todas as localidades onde estão suas pastagens, para que se juntem a nós, e tornemos a trazer para nós a arca de nosso Deus, pois não cuidamos dela no tempo de Saul. E toda a Assembleia achou bom agir desse modo, porque isso pareceu conveniente a todo o povo. Davi convocou todo Israel, desde o Sior, no Egito, até a entrada de Emate, a fim de trazer de Cariatarim a arca de Deus. Davi, com todo Israel, subiu a Baala, em Cariatarim de Judá, para trazer de lá a arca do Senhor Deus, do Senhor que tem seu trono sobre os querubins, diante do qual seu nome é invocado. A arca de Deus foi colocada num carro novo e a trouxeram da casa de Abinadab. Oza e Aio conduziam o carro. Davi e todo Israel dançavam diante de Deus, com toda a sua alma, cantando com acompanhamento de cítaras, as harpas e tamborins, símbolos e trombetas. Quando chegavam à eira de Quidom, Oza estendeu a mão para suster a arca de Deus, porque os bois, tropeçando, a tinham feito inclinar. A ira do Senhor se inflamou contra Oza e o feriu, porque estendera sua mão para a arca,
E Osa morreu ali mesmo, diante de Deus. Davi ficou contristado porque o Senhor ferira Osa. E esse lugar traz ainda hoje o nome de Ferez Osa. Nesse dia, Davi teve medo de Deus. Como? Disse ele. Faria eu entrar a arca de Deus em minha casa. E Davi não acolheu a arca em sua casa, na cidade de Davi. Ele a mandou levar à casa de Obed-edom, de Gate. A arca de Deus ficou durante 3 meses com a família de Obed-edom, na sua casa. E o Senhor abençoou a família de Obed-edom com tudo o que lhe pertencia. Salmo 30 da Bíblia Ave Maria. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Junto de vós, Senhor, me refugio. Não seja eu confundido para sempre, por vossa justiça, livrai-me. Inclinai para mim vossos ouvidos, apressai-vos em me libertar. Sede para mim uma rocha de refúgio, uma fortaleza bem armada para me salvar. Pois só vós sois minha rocha e fortaleza, a vez de me guiar e dirigir por amor de vosso nome. Vós me livrareis das ciladas que me armaram, porque sois minha defesa. Em vossas mãos entrego o meu espírito. Livrai-me, ó Senhor, Deus fiel. Detestais os que adoram ídolos vãos. Eu, porém, confio no Senhor. Exultarei e me alegrarei pela vossa compaixão, porque olhastes para a minha miséria. E ajudastes minha alma angustiada. Não me entregastes às mãos do inimigo, mas alargastes o caminho sob meus pés. Tende piedade de mim, Senhor, porque vivo atribulado. De tristeza definham meus olhos, minha alma e minhas entranhas. Realmente, minha vida se consome em amargura, e meus anos em gemidos. Minhas forças se esgotaram na aflição. Mirraram-se os meus ossos. Tornei-me objeto de opróbrio para todos os inimigos, zombaria dos vizinhos e pavor dos conhecidos. Fogem de mim os que me veem na rua. Fui esquecido dos corações como morto. Fiquei rejeitado como um vaso partido. Sim, eu ouvi o vozeiro da multidão, em toda parte o terror. Conspirando contra mim, tramam como me tirar a vida. Mas eu, Senhor, em vós confio. Digo, sois vós o meu Deus. Meu destino está nas vossas mãos. Livrai-me do poder de meus inimigos e perseguidores. Mostrai semblante sereno ao vosso servo. Salvai-me pela vossa misericórdia. Senhor, não fique eu envergonhado, porque vos invoquei. Confundidos sejam os ímpios e, mudos, lançados na região dos mortos. Fazei calar os lábios mentirosos, que falam contra o justo com insolência, desprezo e arrogância. Quão grande é, Senhor, vossa bondade, que reservaste para os que vos temem, e com que tratais aos que se refugiam em vós, aos olhos de todos. Sob a proteção de vossa face os defendeis contra as conspirações dos homens. Vós os ocultais em vossa tenda contra as línguas maldizentes. Bendito seja o Senhor, que usou de maravilhosa bondade, abrigando-me em cidade fortificada. Eu, porém, tinha dito ao meu temor, fui rejeitado de vossa presença. Mas ouvistes antes o brado de minhas súplicas, quando clamava a vós. Amai o Senhor todos os seus servos. Ele protege os que lhes são fiéis. Sabem, porém, retribuir, castigando com rigor os que procedem com soberba. Animai-vos e sede fortes de coração, todos vós que esperais no Senhor. Muito bem, que presente que temos hoje. Temos uma outra perspectiva sobre a bondade de Davi. O rei dos Amonitas morre, lá em 2 Samuel, e Davi, como um bom rei, pensa ter relações diplomáticas com as nações ao redor de Israel. Então ele envia embaixadores para oferecer basicamente suas condolências ao filho do falecido rei. Então o que é que faz Hanão, o novo rei dos Amonitas? Ele raspa metade de suas barbas e corta suas vestes pelo meio. Obviamente isso é para humilhar esses embaixadores. Pense no mundo antigo. Uma barba seria um sinal de maturidade, honra e idade. Agora pense se metade de sua barba fosse raspada e sua roupa fosse cortada ao meio, expondo suas partes íntimas para todo mundo ver. Então o que é que Davi faz? Ele sai ao seu encontro e se mostra uma pessoa nobre que sabe interagir com o seu povo. Ele diz a eles, ouçam, fiquem em Jericó por um tempo, deixem suas barbas crescerem novamente, para que vocês não sejam envergonhados publicamente na frente do povo. Mas então Davi recebe seus homens poderosos. Nós já lemos sobre eles em 1 Crônicas, e essa é a primeira vez que os encontramos em 2 Samuel. Esta é a introdução dos homens poderosos que ouvimos falar. Joabe é um dos chefes desses mais valentes e lidera-os na batalha contra os amonitas e os sírios. Então Joabe diz-lhes para serem de boa coragem, serem fortes para o nosso povo, para serem fortes para as cidades do nosso Deus e que o Senhor faça o que é bom à sua vista. Então eles vão para a batalha e vencem. Já em 1 Crônicas, capítulo 13, nós vemos Davi morando em Jerusalém, a cidade de Davi, e ouvimos ele decidindo trazer a presença de Deus, a Arca da Aliança,
para Jerusalém, para que eles pudessem adorar na presença do Senhor. Nós já ouvimos isso anteriormente no livro de 2 Samuel. Eles colocaram em um carrinho novo, que não era especificado anteriormente se o carro era novo ou não em 2 Samuel. Mas a Arca da Aliança, ela nunca foi feita para ser transportada em um carro de boi. Era para ser transportada apenas pela tribo de Levi. Ela nunca foi feita para ser tocada. Osa toca a arca e morre. Davi fica entristecido, decide deixar a arca na casa de Obed-edom. E agora Obed-edom e toda a sua casa, servos, até gado, são abençoados, além da crença. Como vimos em 2 Samuel, a arca será trazida para a cidade de Davi. Esse é um dos grandes presentes para todos nós, né? Queremos viver na presença de Deus. Alguns dias atrás nós aprendemos sobre Osa, né, que o pecado é quando dizemos: Senhor, eu sei o que o Senhor quer, mas eu quero fazer do meu jeito. Isso nos leva à morte espiritual. Mas enquanto temos tempo aqui, nós ainda seremos chamados a viver na presença de Deus. E um adicional que o Padre Mike não cita nas suas reflexões, mas eu tomo a ousadia de partilhar com vocês, é sobre o Salmo de hoje. Se possível, volte a ele, ouça novamente, leia novamente, faça suas marcações e note que no versículo 6, onde nós lemos: Em tuas mãos entrego o meu espírito, temos ali a oração que é citada por Cristo na cruz. Se naquele momento ele lembrou deste salmo, então deve existir um grande valor para nós. A meditação do Salmo 30, 31, dependendo da Bíblia que você está lendo. Leia-o todo como uma oração do Cristo sofredor, mas um Cristo sofredor confiante no Deus que é Pai. Que Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.